voz é um dos principais meios de comunicação humana. Ela permite expressar nossas ideias, sentimentos, emoções e personalidade, refletindo nossa identidade e nossa relação com o mundo. Também é um instrumento de trabalho para muitas pessoas, como professores, cantores, locutores, advogados e entre outros. Muitas vezes, deixamos de lado esse importante instrumento e não cuidamos dele. E aí, surgem problemas, como rouquidão, dor, cansaço vocal e até mesmo perda da voz. Por isso, cuidar das nossas cordas vocais é fundamental para preservar a saúde vocal e evitar problemas. Aprenda agora sobre esse recurso valioso no Bendita Hora. Recebendo aqui, gente, na verdade, não só uma das pessoas que mais entende, mas eu considero uma das vozes mais bonitas aqui no Brasil. É a mais bonita mesmo a voz aqui. Júlio Franco, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Padre Juarez, é um prazer muito grande estar aqui com o senhor e com toda a sua audiência. A gente está no Brasil inteiro agora, e eu, como sempre digo, com certeza, quando você escutou ele falando, da cidade já deve ter escutado em algum lugar, em alguma narração, em algum documentário, né? Alguma assinatura, a gente chama assinatura, né? Aquelas... quando fecha um comercial. O título, né, do filme, depois, versão brasileira, Centauro. Ah, viu, Ale, tá vendo? Você fazia do 24 horas também? 24 horas. Os acontecimentos a seguir ocorrem entre 16 e 17 horas do dia das eleições primárias na Califórnia. Ah, viu? Eram 24 horas. 24 horas que substituía as férias do Jô, né? Ah, é verdade, é verdade. Na Rede Globo, que eram 24 horas. Exatamente. Interessante. Então, na verdade, a voz, ela é tão marcante que de repente a gente não precisa ver a pessoa, não precisa ver que a voz já vem com todo o conteúdo. Ela é gostosa, ela é doce, ela é isso. É interessante. Mas, Júlio, você não tinha nada a ver com a voz. Você tinha uma voz bonita, mas você é formado em engenharia. Exatamente. E nunca foi engenheiro? Não, eu fui durante 5, 6 anos como engenheiro. Mas a minha paixão pela voz começou desde mais tenra idade, por volta de 10, 11 anos, quando eu ouvi os documentários na própria Rede Globo, O Mundo Animal. O Mundo Animal. Narrado por Ramos Calheiros, por exemplo, da Disney. Gente, então isso é um espetáculo que eu comecei então, aquilo já criança, você já... com 10, 11 anos, a primeira vez que eu ouvi a minha voz num gravador, foi um gravador geloso italiano, que meu avô trouxe da Itália. Olha que interessante. E as pessoas geralmente não gostam quando ouvem a voz pela primeira vez, né, gravada. Gostou? Eu gostei, achei aquilo super interessante. Que interessante. Mas isso tem uma explicação, essa história de você gravar e não gostar da sua voz. Porque você ouve ali em mono. Você aqui, a sua voz, você está ouvindo em estéreo. Você está ouvindo a sua voz que está batendo na parede e voltando e a sua voz interna de toda a vibração de músculos e ossos. Sim, é diferente. Aí quando a pessoa ouve ele, ela não tem nada disso, não tem vibração, não tem nada. Exatamente. Aí ela fala, nossa, que voz esquisita. É um estranhamento, né? Então, o primeiro passo para quem quiser, por exemplo, ser um locutor, um profissional da voz, é gostar da sua voz, seja ela gravada, seja ela aqui num ambiente que tem eco, ou seja, tem que gostar, fundamentalmente gostar da voz. Você já de cara já gostou da sua voz. Sim. É um bom sinal, então. Sim, um bom sinal. Claro. Aqui, Júlio, você então, você é engenheiro, mas de repente já traz a voz como... Sim. Mas mesmo você cuidava da voz, então? Sim, cuidava e treinava. Por quê? Porque eu sempre gostei de ler tudo em voz alta. A partir do momento em que eu aprendi a ler, eu comecei a ler tudo em voz alta, tudo em voz alta. E é isso exatamente que faz com que a pessoa seja um bom comunicador. Eu criei um método chamado Eleva. Eleva, excelência em leitura em voz alta. Eleva o nível da comunicação, exatamente. É verdade. E ele é baseado todo exatamente na leitura em voz alta. Então, se a pessoa lê muito bem em voz alta, ela se comunica muito bem. Primeiro passo, tem pessoas ansiosas que gostam de falar rapidamente e vão atropelando todas as palavras, né? Isso. Não é? Tem que a gente quase não entende. Agora, se você faz um exercício de leitura em voz alta, você consegue se segurar.
você consegue dominar essa sua ansiedade. Eu sou assim. Então. Eu não termino às vezes a palavra. Então, começa a ler em voz alta, e você vai ser, o senhor vai se acostumando a relacionar o seu pensamento, a sua fala com a leitura, e aí você vai se colocando na linha, vamos dizer assim. Olha que interessante. Olha, só para ter uma pergunta para ele, mas o Júlio tem mais de 2.300 narrações que ele já fez, assinaturas de filme, de coisa de Hollywood, documentários da National Geographic, que eu coloquei no ar. Eu fui o mestre de cerimônias de uma cerimônia lá no Ibirapuera, lá no Manequinho Lopes, né? E no ano 2000. Então foi pela primeira vez na América, não tinha nos Estados Unidos. Não tinha. Nem na América Latina, nem nada. Foi aqui no Brasil. Então a National veio para o Brasil, eu já tinha feito um teste e tudo mais, já tinha passado e já tínhamos gravado uma série de documentários para ir para o ar. E eu, por acaso, também gravei o primeiro documentário que foi para o ar, que eram os fotógrafos da National Geographic. Porque a National Geographic era uma revista. Sim, é uma revista. É uma revista. E prima pela imagem, Isso. E prima pelo, vamos dizer, pelo todo o conteúdo. Mesmo, é um instituto, né? É verdade. Fabuloso. Bom, e aí lá no Ibirapuera fui selecionado também para ser o mestre de cerimônias. E a frase era a seguinte, o diretor de marketing chegou para mim e falou assim, olha, Júlio, eu posso não estar mais aqui, mas você vai ficar eternizado agora com essa frase. Você vai subir lá no palco, todo mundo vai falar, né, os presidente, vice-presidente, etc. Aí você vai chegar e vai falar assim, agradecemos lá pela primeira vez nas Américas, National Geographic Channel. E aponta para o telão. E aí parararara, parararara, parararara. E aí entrou os fotógrafos da National Geographic. Que demais. O documentário. O documentário. Que você narrou. E eu narrei. Interessante. Eu sempre conto uma história, porque eu conheço o Júlio, e o Júlio, ele, além de todo esse trabalho bonito, essa excelência na locução, o Júlio é uma pessoa muito generosa e ele empresta, né, a voz dele para as leituras na liturgia. Isso é muito bonito. E ele faz isso generosamente. Então, a voz dele tanto é que na missa, quando ele começa a ler, o pessoal falou, da onde que eu já vi essa? E eu uma vez eu já contei para eles, estava no hotel, acho que era para um negócio de show, não sei. Aí fui tomar banho e deixei a televisão ligada na National. E aí eu comecei a falar, será que o Júlio está aí? Eu não estou sabendo. E era um documentário que começou. Né? Tem uma pergunta para o Júlio, vamos ver. Qualquer pessoa com voz bonita pode ser locutor? Pode ser locutor? Não precisa nem ter voz bonita. Não é questão de ser bonito ou não? Não. Porque a questão de voz bonita é uma coisa muito subjetiva, né? Sim, claro, cada um tem a sua voz. E cada um gosta de um tipo de voz. Né? Então, pode ser qualquer voz. Qualquer voz. Só que trabalhada. Como tudo na vida, né? Exatamente, como tudo na vida. Com muito exercício, com muita dedicação. Por quê? Porque quando você trabalha com a voz, a sua ideia é o quê? É passar informação, passar conhecimento, passar entretenimento, passar cultura, passar emoção, liturgia. A liturgia é verdade. Passar, vamos dizer, uma série de coisas com o objetivo de agradar a pessoa, atrair a pessoa, fazer com que ela se movimente, fazer com que ela se transforme e que ela se sinta satisfeita por ter ouvido, por exemplo, um documentário interessante. Em qualquer um desses canais de documentários. Né? Interessante, você falou, então não é voz bonita, é voz trabalhada. É voz atraente. E você adquire essa voz envolvente e atraente com, vamos dizer, as várias ferramentas do uso da voz profissional, que é ritmo, velocidade, volume, tom. Por exemplo, o senhor na sua homilia, como é que o senhor ganha de cara o seu público? Com a voz alta. É verdade. Com a voz alta. Chama a atenção, é verdade. Na hora que está fazendo a consagração. A consagração, também verdade. chama toda a atenção com a voz alta. Então aquilo já desperta, já chama a atenção e já, vamos dizer, adquire aquela conexão com as pessoas, né? É verdade, e isso que é fundamental, você manter durante 1h30 a sua missa, todo mundo conectado.
Nos meus documentários, 50 minutos, todo mundo conectado. E você tem que fazer isso pela voz só. Exatamente, só pela voz. Que é mais difícil, você não tem você falando, tem só a sua Exatamente, voz. mas tem as imagens da National, do History, da Discovery, né, que também chamam muito a atenção, óbvio. É verdade. Né? Mas a importância da voz, ela vai além do audiovisual, né, do coisa, né? Ela tem essa coisa de passar emoção. Eu vou dizer uma coisa, eu não sei se é verdade ou não, mas eu gravei vários discos, e eu lembro que geralmente os técnicos de som, engenheiro, o Guto Graça Mello falou isso uma vez para mim, falou assim, olha, você tenha cuidado quando você for gravar, coisa e tal, porque você passa o que você está sentindo. Sim, exatamente. Se você está com raiva, se você está triste, claro, se você está... claro. E é verdade isso? É verdade. E onde aparece isso? Na palavra de valor daquela frase. Na sílaba tônica daquela palavra. Conforme você bate a sílaba tônica, vai ser o seu sentimento. Por exemplo, um sentimento de ataque, por exemplo, um sentimento de firmeza, de ser, vamos dizer, incisivo. Incisivo. Você bate na tônica, um estacato. É ali que a gente vai perceber. Pá! Né? Isso existe muito na publicidade, por exemplo, de varejo. Então, todo mundo batendo forte na sílaba tônica, um estacato, uma pancada. Por exemplo, compre esse produto. Compre esse produto. Ali que vai estar. Agora, se eu quero fazer, vamos dizer, uma coisa mais suave, mais agradável, compre esse produto. Olha que diferença. É diferença. Produto. Eu estico a sílaba tônica. Uma eu soco, dou um estacato. E a outra eu estico. Então, essas são formas de valorizar a palavra de valor da frase. Isso a gente não sabe isso conscientemente, sim, mas isso a gente acaba atingindo a gente. Sim, exatamente. Mas você tem que saber o porquê, que é muito melhor. Né? Sim. Não é melhor você ter, por exemplo, o mapa da cidade com o Waze te levando? É verdade. Então, o que a gente faz é saber o que faz. O que está fazendo e como está fazendo, não fazer. Porque antigamente era assim, você aprendia a locução, a narração, olhando o seu colega fazendo. Isso. Né? Então, você absorvia isso. Agora, por exemplo, eu compilei tudo isso num método que chama-se método Eleva, onde eu ensino isso para todo mundo. Né? Então, vamos dizer, um Waze, entre aspas, sabendo assim. Sabe para onde está indo. Aonde está e onde está chegando. Você vai ler para a gente, o Júlio vai ler agora uns salmos para a gente, né? Opa! Vamos ver. Vamos lá. Vou ter que pôr o óculos, hein? Não, mas é assim mesmo. Vai falar vai um texto da Bíblia. Eu acho que esse primeiro, dá tá para ali, né? Vamos lá. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Em verdes prados, Ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos, Ele me leva, por amor de seu nome. Nossa, mãe, olha, eu vou te falar, tá vendo, Thaísa? Não é essa voz esgarniçada sua não, viu, tá vendo? Você viu que lindo? Olha que lindo. Muda, né? O jeito da gente escutar muda mesmo. Eu tenho colegas locutores, principalmente os publicitários, que são do interior. Então, eles falam com o Pirpir, com o de Piracicaba, com o R de Socorro, enfim. Mas quando chega ao microfone no estúdio, vira a tecla e some tudo. Você tá então, que interessante. É isso que é o profissionalismo. Então, né? É isso que eu falo, porque cada um tem o seu sotaque, mas a narração tem um padrão ali para ser seguido. Claro. E a narração, vamos dizer, o padrão do português corretíssimo. Da língua não existe pra, é para. Não existe na, é em a. Eventualmente você pode usar, porque talvez não caiba, a língua portuguesa é maior do que o inglês, né? Então não caiba dentro daquele take de imagem. Você está falando. Deixa eu te falar uma coisa. Narração é diferente de locução, diferente de dublagem? Tem coisa... Sim. A dublagem é uma voz, vamos dizer, do dia a dia, que, vamos dizer, os vários personagens fazem, né? E aí você tem que falar como se fala normalmente na rua. Até a entonação. Então, aí tem tem tudo, né? Tem todos os cacuetes da voz do dia a dia, corriqueira. A locução publicitária já é, vamos dizer, uma coisa
mais agradável, você pode até colocar todos esses cacos, etc. Quanto mais próximo você tiver do seu consumidor final, melhor melhor essa relação, né? E o narrador é aquele que, vamos dizer, que conta uma história, né? E ao contar a história, ele tem que contar durante 50 minutos uma história, segurando a atenção e segurando a audiência, né? Para poder vender os produtos que os locutores comerciais fazem. Justamente, você tem que tornar agradável aquilo ali para entrar o comercial, né? Isso, exatamente. Você sabe qual a importância da comunicação? A gente vai ter um VT, né? Da comunicação verbal, veja só. A comunicação verbal desempenha um papel fundamental na interação humana, pois permite a troca de informações, ideias e emoções entre as pessoas. Ela não apenas facilita a transmissão de mensagens, mas também constrói relacionamentos, promove a compreensão mútua e fortalece as conexões sociais. No ambiente de trabalho, por exemplo, ter uma comunicação clara e eficaz é essencial para o bom desempenho das equipes e para a realização de tarefas complexas. Na educação, a comunicação verbal é essencial para o processo de aprendizagem, ajudando os alunos a entender conceitos, fazerem perguntas e expressarem suas ideias. A conexão verbal também desempenha um papel crucial na sociedade, pois é através dela que leis são debatidas, os problemas são resolvidos, as culturas são preservadas e as interações são desenvolvidas. No entanto, é importante notar que a comunicação verbal eficaz vai além das palavras. Envolve também a entonação, a linguagem corporal e a empatia. Portanto, desenvolver habilidades de comunicação verbal é essencial para o sucesso pessoal e profissional, pois melhora a qualidade dos relacionamentos interpessoais, promove a colaboração e contribui para um mundo mais compreensivo e harmonioso. É interessante. Eu vou perguntar uma coisa que me ocorreu. A gente vê menos mulheres locutoras do que homens, né? Sim. No que se refere à publicidade ou narração? Narração. Sim, narração tem menos, mas já está crescendo cada vez mais. Essa coisa de achar que a voz do locutor tem que ser grave, você tem uma voz grave, mas isso não é também regra, né? Não, isso já foi regra. Já foi regra na época, vamos dizer, em que as transmissões tinham problemas, né? Então a voz precisava ser pesada. Forte para poder, vamos dizer, chegar bem lá no ouvinte do outro lado, em função de todos os problemas de transmissão que tinha. Tinha uma razão disso, né? Ser, né? Por exemplo, também os R's, né? Então os R's deveriam ser bem pronunciados. A Rádio Nacional apresenta... porque senão ela podia virar... Sumia, né? O problema são as átonas, né? As sílabas átonas. Que não... entendi. Então você tem que pronunciar com muita força, né? Então as vozes graves tinham esse poder. Porque antigamente tinha os locutores tinham aquela voz bem grave, Sim. Né? Bem grave que... E hoje já se procura, vamos dizer, a voz mais próxima do natural possível. É claro que é uma voz trabalhada, mas a voz mais natural possível. Você tem um locutor que é seu... Tipo assim... como que é? O ídolo? Sim, a referência. A referência. Sim, eu tenho a referência de documentários do Ramos Calheiros, que é, vamos dizer, uma voz espetacular para contar a história. Não existe, vamos dizer, na minha opinião, né? Não existe melhor. Que demais. Eu até me emociono ao falar dele, porque eu tive o prazer de conhecê-lo, né? A minha fonoaudióloga, a tia dela era muito conhecida do Ramos Calheiros. Tive o prazer de me apresentar. Ele tem uma fonoaudióloga particular. Exatamente, a Magda Zozella Franco. Particular. O tempo todo, ele chamando a atenção. Ele não fale isso, não fale aquilo, fale menos. Principalmente fale baixo. Fale baixo, né? Então o Ramos é a minha referência, que é, vamos dizer, o que trouxe a escola americana para o Brasil junto com o Luiz Jatobá. O Jatobá, exatamente. O Jatobá.
Os dois tiveram o mesmo percurso. O Jatobá fazia propaganda, a assinatura da Bozano lá. Não, o Bozano era o Ramos. É o Ramos? É o Ramos. É o Ramos que fazia da Bozano? Exatamente. Não, porque você era o Jatobá. Não, era o Ramos Calheiros. Então... Um produto, né? Bozano. Mais ou menos assim. Mas, e depois desses dois que vieram para o Brasil, daí surgiram todos os outros... Heron Domingues, depois daí Cid Moreira, que veio do Ramos Calheiros, Sérgio Chapelain, que veio do Luiz Jatobá. Vamos dizer, você vai mais ou menos traçando a árvore genealógica da narração no Brasil. No Brasil. Da locução, primeiro os dois, Ramos Calheiros e Luiz Jatobá. Né? Então, os dois são as minhas referências, o Ramos principalmente, né? Porque para contar a história não tem como... Não tem, é uma emoção muito grande. Interessante. Agora, no caso de vocês passar uma emoção de alegria, de tristeza, você também modula a voz para isso. Sim. Vamos dizer, o básico é você ser incisivo, com as sílabas tônicas batidas fortes, e carinhoso com as sílabas tônicas esticadas. Interessante. Tudo é técnica, né? Se você quer ser agressivo, você coloca a sua voz na cabeça ou na face. Se você quer ser carinhoso, você coloca a voz no peito. Não, no coração. No coração, exatamente. No peito. Então, isso são, vamos dizer, instruções básicas para, vamos dizer, para você. Então, se você quer fazer uma coisa mais entristecida, mas com força, é aqui a voz de peito. Assim como eu estou fazendo agora. Que interessante, gente. Como que muda? Agora, se você quer alegria, quer felicidades, quer... Aí é aqui. Aí você pode fazer, por exemplo, o Mickey chamando o Pluto para jogar futebol. Ei, Pluto, vamos jogar futebol? Ele não é o narrador, ele não é o dublador do Mickey. Mas é igual, já pode. É importante estarmos sempre com a voz bem cuidada. Né? Bem cuidada, sim. É Maiara que está no TP? Olha, Maiara. Esse TP não anda nem ele. Vamos ver. Confira agora 5 hábitos extremamente benéficos para manter a saúde vocal em dia. Hidrate-se. A água é fundamental para o bom funcionamento do organismo como um todo, e não apenas para a voz. Umidifique os ambientes. Seguindo a mesma lógica da importância de tomar água, estar em ambientes muito secos prejudica a lubrificação das cordas vocais. Evite forçar a garganta com gritos e sussurros. Fumar e consumir bebida alcoólica também fazem muito mal à voz. Cafeína, aliada às altas temperaturas em que normalmente é consumida, também resseca as pregas vocais. Sempre que for usar a voz por muito tempo, faça exercícios de aquecimento. Da mesma maneira, ao final dessa utilização intensa da voz, é interessante fazer exercícios de desaquecimento para que os músculos se liberem da tensão e a voz retorne ao normal. São dicas simples que irão ajudar a preservar a sua voz. Vamos ver, vamos passar isso aqui, vamos lá. Sussurro, é verdade? Sussurro, ele... Sim. Eu tenho uma história muito interessante. Eu tenho 2 histórias interessantes que eu vou ilustrar com isso. A primeira, a voz sussurrada ou a voz soprosa é a voz de uma mãe que chama a amiga para vir até em casa e ver o bebê que acabou de nascer. Vem aqui. Vem ver meu filhinho aqui, olha que lindinho que ele nasceu. Eu estou soprando a voz. Gasta muito ar. Gasta muito ar. Eu pensei que era o contrário. Então é isso que faz com que você tenha que ter muito cuidado, porque ela vai soltando tudo. Então você tem que respirar muito. E a outra, o senhor conhece muito bem. Padre,
pequei. É verdade. É a voz do confessionário. Que tem que ser baixinho para ninguém... Para ninguém ouvir. É verdade. Então, essas são as duas referências que a gente usa quando pede para alguém fazer uma voz soprosa ou é pedido para fazer uma voz soprosa. Mas essa, então ela... É desgastante. É desgastante. É desgastante. Olha, a gente pensa ao contrário. E tem, vamos dizer, filmes maravilhosos que o ator usa o filme inteirinho a voz soprosa. Assim. A voz soprosa. Então, outra coisa que falou ali, você, antes de falar, você faz aquecimento? Sim, eu faço aquecimento. Se eu, vou falar durante um bom tempo, como eu estou falando aqui com você, durante 45 minutos, uma hora, eu vou falar durante muito tempo. E esse aquecimento, o que é? Existe, vamos dizer, dois tipos de aquecimento. Né? O aquecimento mecânico, que é esse aquecimento da sua articulação junto com a sua língua, que você faz sem som. A fonoaudióloga ligada ao método MZ não vai gostar. Não vai gostar, porque mas mexe você aqui, tem que fazer muitas caretas, né? Muitas caretas para você manter todos os músculos aquecidos e, ao mesmo tempo, a língua. A língua também? A língua ela tem que passear, ela tem que passear. Nos cursos eu falo assim, olha, vocês hoje vão colocar a sua língua em lugares que você nunca colocou. Não é o que o senhor está pensando. Pois não é o que você está pensando. Mas você vai colocar lá. Por quê? Porque as palavras em português tem palavras que te pegam e que você não vai estar preparado com a sua língua e com a sua musculatura para fazer. É verdade. Então, a dicção é isso, é você ter a capacidade de falar todas as palavras que aparecerem pela sua frente. Uma das maneiras de você aquecer e aumentar a sua articulação é ler em uma outra língua, mesmo que você não saiba outra língua. Mas lê. Então, pega, por exemplo, o inglês e pega o alemão, o chinês. Então, você simula que está falando em outra língua. É claro que você procura ter a musicalidade da língua, né, etc. Porque você vai colocar a sua língua em lugares que ela nunca foi. É verdade. E é exatamente isso, é o desafio. Interessante isso. Sabe como um grego se tornou o maior orador da Grécia? Demóstenes. É isso. Ele era gago. E tinha toque. Ele tinha um toque que era levantar os ombros. Ele podia tomar o é verdade. Pois é, então, como que ele tirou esse toque? Ele entrou no quarto dele, ele colocou duas espadas, uma de cada lado. Na hora que ele levantava, se espetava inteiro. E como que ele curou a gagueira dele? Sabe como? Criando uma dificuldade maior do que falar gaguejando. Então ele corria na praia com seixos na boca. Pedrinhas na boca, declamando poesia. Ou seja... E tentando superar o barulho do mar. Nossa! Então olha só quantas variáveis e quantas dificuldades ele criou. Ele criou dificuldades para... Isso, para aquilo que era difícil se tornar fácil. E o que você falou interessante. É mais ou menos, a pedra na boca dele seria como uma língua estranha, um objeto estranho. Como uma língua estrangeira que você está tentando, vai por um lugar. Isso, exatamente. Hoje a gente usa uns garrotes, sabe os garrotes? Tem profissionais que usam lápis, que usam... sei, exatamente. Um lápis aqui. Eu criei o Demóstenes do método Eleva, que é um garrote que você coloca na boca e vai, vamos dizer, lendo todas as palavras, um exercício com montes de palavras difíceis. Depois daí com as frases, com tudo isso, e daí você vai criando. Quando você tira o Demóstenes da sua boca, pronto, você sai falando até não poder mais. Que demais, gente, que demais. Você fala qualquer palavra, qualquer palavra. Que demais. Então foi isso que, vamos dizer, que... Então você cria uma dificuldade para tornar aquilo que é difícil fácil. Nossa, interessante. É importante a gente estar sempre com a voz bem cuidada. É por isso que quero que você acompanhe aqui o VT. Vamos lá. Nossa voz é um artefato importante para a nossa vida e sem uma boa preparação, ela pode ficar desgastada no fim do dia e ao longo dos anos ter alguns problemas. Mas calma, vamos te dar algumas dicas de aquecimento vocal para ajudar. Primeiro, é importante lembrar de respirar pelo diafragma. Ao invés de inchar os pulmões, preencha primeiro a barriga e depois os pulmões, tendo mais ar para usar.
E agora, os exercícios. Começamos com um exercício para relaxar a boca. Para isso, passe a língua em volta da parte interna da boca. Faça isso nos 2 sentidos, 5 vezes cada. Além disso, passe a língua ao redor das bochechas também. Em seguida, fazemos um som de R puxado, assim. Faça isso até o ar acabar. Outra opção é bater a boca, como se fosse imitar um cavalo. O próximo exercício ajuda com a dicção e até com a projeção da voz. Inspire bem, comece fazendo o som de mu e termine com uma vogal, desse jeito. Por fim, outra boa dica é usar de trava-línguas para treinar a dicção. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Treinar a voz não ajuda somente quem trabalha com ela, mas também a melhorar a comunicação em geral. Muito bem, ficou, você de modelo tá ótimo, viu? Mas essa coisa esses exercícios, eles são exercícios que uma pessoa como você, profissional, faz, é o seu comum, é o seu dia a dia. Exatamente, porque você é um atleta da voz. Então, você tem que fazer exercício, né? tem que praticar, tem que treinar todo dia, né? E eu sei, porque de repente você está falando, não é que todo mundo vai fazer isso, né? Mas uma pessoa que... Sim, né? que trabalha com a voz. Com a voz. Que seja professor, seja padre, Isso, seja palestrante, deveria. O que for utilizando a voz, deve fazer isso sempre. Né? Agora, porque é uma maneira de você, é a tal da higiene da voz, é a tal dos cuidados com a então, voz. Você tem coisas que você, tipo, você não bebe, não toma? Por exemplo, o que eu evito mais é ar-condicionado. O ar-condicionado, mas não tem problema, aqui está absolutamente tranquilo. Quando você faz gravação, você não está com ar-condicionado. A primeira coisa que eu chego no estúdio, eu falei assim, está com o ar ligado? Tá, eu falei, pode desligar. Jesus. Aí você fala, mas como? Todo mundo gosta, as mulheres amam o ar-condicionado. É verdade, é verdade. Na menopausa, então, o ar-condicionado é o companheiro da... Pois é, então. Aí eu chego, pode desligar, tal. E aí eu gosto de trabalhar no quentinho. Quem trabalhava assim, quem fazia isso, e eu era muito meu amigo, eu tenho uma admiração, Gil Gomes. Sim. Gil Gomes ele não ligava ar-condicionado de jeito nenhum estúdio. Sim. E às vezes estava o calor danado, o Gil Gomes estava sem camisa, e fazendo sem camisa, e suando e fazendo as narrações. Sim. Mas ele não ligava o ar-condicionado. Porque o ar-condicionado seca o ambiente, seca a voz. Tem e isso aqui né? só refresca, não funciona. Não isso. funciona. É só refrescante. Então, a umidade. Você tem razão. É só refrescante. Ar-condicionado, e sem gelo, né? Sem gelo. Ar-condicionado resseca o ambiente. Resseca as suas cordas vocais, a sua narina, resseca absolutamente tudo. Aí você vai à noite, quando você vai dormir, aí o nariz está entupido, a garganta pegando. E o importante da água não é essa água de hoje. É a água de ontem e de anteontem que você tomou. Sei, entendi. Aquela que está no seu sistema. Que não está lubrificando. Que está lubrificando as suas pregas vocais. Elas a água que está no organismo. Exatamente. Que foi colocada ontem, não é que está sendo colocada agora. Agora é só refresquinho. É só refrescar só para assim. eventualmente se engasgar. É interessante. Café você toma? Não. Olha, eu tomo depois. Depois, mas agora não. Eu estou aqui conversando com você, falando sobre voz, etc. Eu não vou tomar café e não vou comer chocolate. Pode me oferecer chocolate que eu não vou comer aqui. Gente, chocolate eu também? Eu como depois, sim. Chocolate não é bom? O cacau também faz com que as suas pregas vocais mudem a configuração, mudem a química lá dentro. E essa mudança de química tem uma história para ilustrar interessante. Você vai a Porto Seguro, lá, terra do cacau, terra onde se faz chocolate, né? Daí tem sempre aquele passeio de como fazemos o chocolate, né? Então dá o hostess lá, o anfitrião, o guia, chega e bota lá todas as fases do cacau e lá no finalzinho tem o chocolate, né? E ele, obviamente, lá no finalzinho vai pegar e colocar na boca e mastigar. E ele sempre tosse e se engasga. Aí, num desses passeios, eu falei, escuta, é sempre isso? Ele falou, exatamente, sempre isso, e no final eu tuço e engasgo.
Falei, então, pois é, se você quer preservar a sua voz, quando você estiver fazendo tudo isso, você só ilustra apontando e dizendo e oferecendo para todo pessoal, mundo. Agora, você não fale depois, porque senão vai acontecer sempre isso. Engraçado, interessante. A pessoa ali, e ele usa a voz, né? Como Sim, claro, é o trabalho dele. O tempo todo. Que coisa interessante. Ah, não acredito que ele acabou. Então nós vamos terminar com quem? Com o Júlio. Eu quero, antes não, tem que dar umas ali, ó. Primeiro, Júlio, você dá curso para novos narradores com o seu método? Sim, com o método e também para as pessoas que querem melhorar a sua oralidade, melhorar a sua oratória. Às vezes a pessoa não vai trabalhar no National Geographic, mas vai querer falar melhor. Sim, exatamente. Eu vou deixar o Instagram do Júlio, atenção, @JúlioFranco. Esse é o Instagram, pode entrar em contato, pode conhecer o trabalho dele, @JúlioFranco. No canal do Júlio, canal do YouTube é Júlio Ferdinando Franco. Júlio Ferdinando Franco. E esse telefone eu posso dar, né? Pode, claro. Esse telefone aqui, eu dou o WhatsApp dele para você entrar em contato. 0 operadora 11 99918 6524. Se você quiser, de repente, especializar, existe um método que ele desenvolveu, que é o Eleva. Exatamente. Para você melhorar a sua voz, melhorar a oralidade, né? Sua comunicação em geral. E mesmo que você não queira ser um profissional da voz, né? Mesmo você não, mas é importante a gente cuidar. E para terminar, o Júlio, ele vai não dá tempo não dele fazer? Vai fazer? Mais um. Ele vai fazer agora o quê? Mais um salmo. Você vai fazer daí, né, Júlio? Isso, eu vou fazer daqui. Escute. Vamos então. lá. Vou tomar a liberdade de pegar aqui o celular e... Isso, mas é bom. Salmo 90. Tu, que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrará refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolheste por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão, pois quem se uniu a mim, eu o livrarei, e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Pronto, vou falar o que mais? Até amanhã.